Canal Futura encomendou para nossa produtora Base 1 Filmes que criasse um projeto, um programa avaliando, investigando, destrinchando aquelas notícias que viralizam na internet, que viram discussões gigantes nas redes sociais, mas que ninguém sabe exatamente do que se trata o fato em si. A gente já está aqui no Papo de Redação para falar de fake news. Fake news virou um termo da moda, né? Todo mundo começou a tratar fake news para qualquer coisa. Só que fake news, como a própria palavra diz, pressupõe duas coisas fundamentais. Fake, ser falso, e ser uma notícia. Mas sempre teve isso, você viu uma notícia que não era meio que falsa, alguém falava alguma coisa, que o ser humano já gosta, né, de receber uma notícia, já sai espalhando pro outro, sem verificar se é verdade ou não. Antigamente a notícia falsa que você dava para 3 pessoas no seu trabalho, hoje em dia você dá para 3 pessoas no trabalho, que elas publicam na internet, já para mais 3, e tomam uma dimensão grande. Mas uma coisa é você falar uma coisa e a pessoa acreditar. Outra coisa é aquilo estar embalado como um veículo, né, como uma notícia. O termo ele existe desde 1890, o termo de fake news. Não usavam fake, chamavam de false news, e já tinha essa configuração que tem que ser num veículo de imprensa e tem que ser uma notícia falsa. Porque todo mundo consegue dar essa embalagem de notícia para uma notícia falsa, para uma fake news. O que pega é o lado de fazer o fake news deliberada. E as fake news começaram a virar uma ferramenta para enganar os outros, ou para ganhar dinheiro, ou para manipular um cenário político. Ao mesmo tempo, a internet ela abriu esse espaço realmente de democratizar e das pessoas poderem chegar lá e serem um veículo, né? Então, uma pessoa com blog, o que é ótimo, né? Porque você não fica refém desses veículos grandes e tradicionais. Cada vez mais as pessoas deixando de acreditar na grande mídia e começando a buscar essas outras fontes de informação. E tem muita gente com fonte de informação real e passando notícias reais. Eu fico impressionado de ver pessoas esclarecidas e tal, que simplesmente pegam qualquer notícia e saem propagando por aí. Eu vejo alguma coisa que é muito bom para ser verdade dentro do meu argumento, né? Eu vou lá e checo. A gente tem esse olhar que a gente já bate, já vê. A gente entra num site, vê uma diagramação esquisita, a gente já sabe que aquilo é fake, que aquilo não tem credibilidade. Mas a galera em geral, minha mãe, as amigas dela, etc., não tem essa malícia. E entra numa questão que a gente vê muito acontecendo hoje, que é a questão da pós-verdade, né? Se eu acredito, é verdade. Então, o fato é que depois desse papo de redação, em que a gente está levantando várias questões sobre fake news e suas variações todas, a gente vai para a rua, conversar com as pessoas, ouvir especialistas, entender todo o panorama que envolve a verdade por trás das fake news. Sabe o que as pesquisas revelam que são os maiores disseminadores de fake news do momento? Os grupos de WhatsApp aqui, ó, da Base House. Já não leu a notícia de que você vai ter que abrigar um refugiado na sua casa? Que um deputado vai mudar a Bíblia e que a Michelle Obama é homem? É claro que nenhuma dessas notícias é verdade, né? Pior é que tem muita gente que acredita. Afinal, a gente está na era das fake news. Fake news são notícias com muitas aspas mesmo, né? Afinal, elas são criadas com o propósito de desinformar. De propósito, toda fake news é uma mentira, mas nem toda mentira é uma fake news. Ela tem que vir em formato de notícia, não é uma história contada por alguém da vizinhança. Apesar da popularidade recente, o termo fake news é centenário, tem mais de 120 anos. Isso não é fake news não, isso é verdade. Agora é claro que ganhou força nos tempos atuais. O respeitado dicionário britânico Collins chegou a eleger fake news como a expressão do ano de 2017. Dá pra ver que o termo fake news começa a ser muito mais mencionado, usado e pesquisado durante a campanha eleitoral americana e explode quando o então presidente eleito Donald Trump usa a expressão fake news para atacar um jornalista durante uma coletiva de imprensa. You are fake news. Sir, go ahead. Mas ultimamente temos visto vários outros exemplos do impacto do fenômeno das notícias falsas. A Macedônia, por exemplo, ficou conhecida nos círculos internos da mídia como a capital mundial das fake news. Um título nada honroso, né, para um país tão agradável. Isso aconteceu quando algumas reportagens revelaram que mais de 100 sites de notícias falsas tinham sido registrados naquele país. Mais impressionante é que os principais criadores, produtores, disseminadores de fake news não passavam de uns meninos de 18 anos de uma cidadezinha pequenininha no interior da Macedônia. Eles arrumaram um jeito de ludibriar os logaritmos para faturar uns trocados na internet. E eram uns bons trocados, hein? Eles inventavam notícias com alto potencial viral. E as pessoas que espalhavam não faziam a menor questão de verificar a veracidade das notícias. Isso acabou influenciando tanto o Brexit, a eleição americana, e sabe-se lá mais o que, né? Aqui no Brasil, com as eleições chegando, esse cenário fica bem nebuloso, né? As fake news estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano e cada vez mais fora do controle. E sabe por quê e o que é mais impressionante? Depois de tudo isso que eu já falei, pesquisas mostram que são os grupos de família, aqueles grupos inofensivos de família, os maiores disseminadores de fake news que existem no momento. Sabe aquela sua tia que fica assim,
Eu li uma notícia que vão confiscar o meu dinheiro, não sei o quê, a minha aposentadoria vai não sei pra onde. Não dá pra gente achar que as pessoas vão simplesmente parar de cair em fake news, ou que vão deixar de espalhar notícias que elas adorariam que fosse verdade. Notícias que confirmam as suas crenças, mesmo que falsas. Com tudo isso que a gente está vendo, a checagem de informação se tornou uma ferramenta fundamental e várias empresas especializadas nesse serviço cada vez mais relevantes. Em tese, isso poderia ser uma solução, mas só em tese, né? Porque parece até fake news o que eu vou contar. Nem todo mundo está gostando desse movimento. Ou seja, além da gente estar aprendendo a lidar com esse fenômeno novo, ainda tem gente que se aproveita das fake news em benefício próprio. O Projeto Meme decidiu então ir atrás de especialistas em mídia, jornalistas, nas agências especializadas em checagem de fatos, de gente que vê e estuda o reflexo das fake news no dia a dia do nosso país. Diretor da Secretaria. Agora a gente vai conversar via Skype, isso? Agora a gente vai conversar com o Diogo Cruvinel. Ele é cientista político e diretor da Secretaria de Gestão de Informação do TRE de Minas, um especialista em fake news e que vai ajudar durante essas próximas eleições a identificar e combater as fake news. Como é que a gente poderia classificar as fake news? O primeiro é uma informação falsa com a intenção do dolo, né, a má fé de enganar alguém. O segundo tipo é uma informação que também é falsa, mas ela é disseminada sem o elemento da má fé. Então a pessoa que replica ou que dissemina aquela informação sem saber que ela é falsa, né, inadvertidamente faz isso. Eu, por exemplo, tenho uma tia que todo dia ela passa fake news no grupo da família, né? E o terceiro tipo ele é mais curioso, porque é uma informação que é verdadeira, mas ela é disseminada com a intenção de prejudicar alguém. Já existe uma forma de saber mais rapidamente ou com mais eficiência quem banca de fato a criação de fake news e os objetivos de quem está fazendo isso? Tudo indica que até agora isso há um alinhamento, um patrocínio e dinheiro voltado mais pelos próprios candidatos conduzindo as suas campanhas digitais, o que a legislação eleitoral proíbe, né, e tipifica inclusive como crime, né, você contratar militância virtual para espalhar conteúdo na internet que seja desfavorável a algum candidato. Isso é tipificado hoje como crime, tanto por quem contrata quanto por quem é contratado. E eu acredito que esse aí vai ser um grande desafio para as eleições desse ano, sim. O Projeto Meme veio hoje para a redação aqui do Infoglobo, porque nada melhor do que falar com jornalistas que vivem a trincheira dessa batalha contra as fake news para ver o poder de penetração e o mal que essas mentiras, essa desinformação causa. A gente queria saber quem são as pessoas por trás, né, desses sites e de onde vem o dinheiro, né, para manter isso. Existem algumas formas de você ir atrás do domínio do site, né? Em alguns existiam alguns programas de proteção de dados. Outros foi um pouquinho mais fácil. Eu consegui ir a Porto Alegre, na sede do site do Virgulistas, que na verdade é um apartamento kitnet. Esse cara, ele mantinha uma rede de umas 30 páginas de Facebook, porque uma página ia alimentando a outra, né? Então uma compartilhava a outra e isso cria um efeito cascata. E a grana que ele gera é através de clique simplesmente, ou tem gente por trás colocando dinheiro nisso? Nesse caso tinha clique, nesse caso era monetização. A maior parte ganhava o dinheiro dessa forma, mas a gente encontrou também o site que tinha a maior audiência, né, que era o Gospel Prime. Ele tinha notas fiscais de pagamentos feitos por parlamentares que tinham pago por matérias positivas sobre eles publicadas nesse site. E se você conseguisse pegar algumas características assim que fazem as fake news se popularizarem tanto? As manchetes são muito chamativas e isso faz parte do clickbait, a busca incansável do clique pelo clique. Elas sempre circulam assuntos que estão em alta naquela época. Você vê qual é o assunto que está em alta e você tenta se aproveitar desse assunto para ter uma grande audiência em torno disso. Quando você tem uma convicção muito forte e você vê um texto que só confirma a sua convicção, a sua busca pela checagem ela é muito menor. Para encerrar, quais você acha que são as principais ferramentas para combater as fake news? Pelo menos as que a gente tem acesso hoje.
Eu acho que o Google é uma grande ferramenta. E nessa era das fake news, o Brasil ganhou algumas agências de checagem de fatos, como a agência Lupa, que a gente visita hoje. A gente vai conversar com a fundadora Cristina Tardáguila, que é jornalista. Ela vai contar pra gente como essas agências funcionam e por que elas são tão importantes hoje em dia. Chegou a hora da gente checar os checadores. O trabalho dos checadores aqui na Agência Lupa consiste basicamente em pegar uma frase dita por algum poderoso, alguém que tem um cargo de destaque, contrastar as informações contidas nessa frase com um banco de dados públicos e aí, em seguida, etiquetar essa frase segundo o seu grau de veracidade. Existe uma estratégia digital muito forte para a propagação desse conteúdo nas redes sociais, de forma a ampliar o alcance de qualquer correção feita de discurso público. Ela tem algum âmbito específico onde trabalha ou vocês têm geral? Tudo que for de interesse público, de certa forma. A Lupa é especializada no que é chamado fact-checking, que é a checagem de dados de viés político, de cidade e de frases ditas essencialmente por fontes oficiais, ou seja, eu sei exatamente quem pronunciou aquela informação, quem divulgou aquele dado. Outra coisa que costuma ser e está se popularizando no Brasil é o debunking, que é, digamos assim, o processo de verificação das fake news, né? Assim, se a gente analisar o dia a dia da redação da Lupa, a gente tem, sei lá, talvez 80% do tempo dedicado ao fact-checking e 20% do tempo dedicado ao debunking. A gente teve campanha de eleição americana em que as fake news meio que permearam, inclusive, discursos de presidenciáveis. Acha que é uma tendência para a campanha do Brasil? Não tem a menor dúvida de que o Brasil vai ter uma eleição permeada por notícias falsas. Isso não tem a menor dúvida. O que eu acho é que, diferentemente do que aconteceu nos países que você citou, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, a gente teve tempo já. A gente já viu a experiência lá fora. O cidadão médio brasileiro já sabe que vai receber esse tipo de notícia e está menos vendido, chega menos vendido ao pleito do que chegaram, talvez, os americanos e os britânicos. As agências de checagem, de fato, elas muitas vezes são acusadas de ter ideologia, né? de checar de uma forma parcial. Como que faz para não incorrer nesse tipo de discurso? Fact-checking existe desde os anos 90, nasceu nos Estados Unidos, migrou para a Europa, migrou para a América do Sul, chegou ao Brasil em 2014, né? E desde então está se desenvolvendo e evoluindo. Efetivamente é algo que busca simplesmente dar ao eleitor melhores informações sobre a realidade do país. O fact-check ele não quer dizer que fulano é mentiroso. Ele quer que o eleitor saiba qual é o dado correto sobre a realidade local, regional ou nacional, para que ele possa escolher verdadeiramente qual é o melhor político para representá-lo. Como o Diogo Cruvinel bem nos alertou e demonstrou, as próximas eleições no Brasil vão ser um território farto para a proliferação de fake news. Então fica atento nos grupos de família, naquelas informações que chegam até você, que parecem verdade, mas cheque. Desconfie. Com a jornalista Helena Borges, que escreveu uma das grandes matérias no Brasil sobre fake news, a gente começou a entender como essas notícias falsas são financiadas e também um pouco do poder destrutivo delas no meio do jornalismo. Conversa com a Cristina Tardáguila pôde elucidar pra gente qual vai ser o futuro das agências de checagem. Deu pra ver que elas vão ser muito importantes, tanto aqui no Brasil quanto no mundo nos próximos anos.